Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Acreditando ou não nas escrituras sagradas do cristianismo, uma coisa você não pode negar: Jesus Cristo é uma das figuras mais importantes de toda a história. No entanto, como as escolhas do cânone bíblico foram feitas por seres humanos como eu e você, possíveis de erros e guiados pelos próprios interesses, há quem diga que o conteúdo da Bíblia conta apenas um lado de toda a história do Messias e apenas uma parte de toda a mensagem que o Filho de Deus deixou para as gerações futuras. Em uma rápida pesquisa na internet, você encontrará alguns textos considerados apócrifos, isto é, textos interpretados como incoerentes e que não foram aceitos como a palavra de Deus. Você já se questionou sobre o porquê desses conteúdos serem vistos como incoerentes? Por que não podem ser apenas mais um ponto de vista a respeito da história bíblica, não é? Se houvesse uma revelação capaz de mudar tudo o que conhecemos sobre o cristianismo, poderia-se observar dois caminhos prováveis entre os fiéis: ou a fé seria reforçada, ou então destruída. Isso porque o conteúdo de alguns desses textos apócrifos chega a ser polêmico pelo fato de conter certos ensinamentos secretos de Jesus Cristo. Ensinamentos esses que foram considerados gnósticos e que falam mais sobre o reino celestial, a criação do mundo material e ainda revelam a existência de criaturas que atrapalham o caminho dos humanos para a vida após a morte, os chamados arcontes. Em resumo, os cristãos teriam conhecimento apenas de uma parte da verdade, e talvez essa parte não seja suficiente para a jornada no pós-vida. Uma das provas mais concretas de todo esse assunto veio à tona em 2017, quando pesquisadores britânicos encontraram fragmentos de papiro em uma coleção de mais de 200 mil documentos da Universidade de Oxford. Como esses documentos foram parar lá na Inglaterra, eu conto daqui a pouco. O fato é que esses fragmentos representam a cópia grega de um texto apócrifo mais antigo que se tem notícia. Por causa do seu conteúdo, ele pode ser a descoberta religiosa mais importante dos últimos anos. O texto foi escrito em grego e mostra parte das conversas que Jesus teria tido com Tiago, o apóstolo que é descrito como irmão de Jesus. O manuscrito faz parte de uma narração apócrifa conhecida como Primeiro Apocalipse de Tiago, uma história dos tempos do Novo Testamento e que os pesquisadores acreditavam que havia cópias somente em uma língua egípcia, que evoluiu dos hieróglifos, a chamada língua copta. Todo esse conteúdo acabou ficando de fora do cânone bíblico em 367 d.C., 42 anos após a realização do primeiro concílio de Nicéia. Foi nessa época que o bispo Atanásio de Alexandria definiu os 27 livros que se tornaram o Novo Testamento e considerou heréticas algumas histórias, entre elas as que estão presentes na biblioteca de Nag Hammadi. Caso a expressão não seja familiar para você, saiba que a coleção de Nag Hammadi envolve vários textos gnósticos do chamado cristianismo primitivo, que vão desde orações e cartas até evangelhos e apocalipses. Mas você sabe o que eu quero dizer quando falo textos gnósticos? Para entender o conceito, precisamos voltar para os anos anteriores ao nascimento de Cristo, em uma época que existia uma concepção religiosa bem diferente do cristianismo. Não se sabe exatamente o local exato em que o conceito nasceu, apenas que ele teve origem no Oriente, talvez na Pérsia, e que de pouco em pouco começou a ganhar espaço. O gnosticismo prega que existem dois deuses no universo, um bom e um mau. E ao contrário do que se imagina, nosso mundo não teria sido criado pelo Deus bom, mas sim
por essa contraparte maligna. Um Deus imperfeito, não tão poderoso quanto a divindade boa, porém capaz de usar a vida na terra para aprisionar nossos espíritos. Este Deus é chamado de Demiurgo. O gnosticismo acredita que, antes da vida como conhecemos, os espíritos das pessoas viviam em um universo de paz e luz. Contudo, depois de algum conflito nesse universo, as almas receberam o castigo de ficarem presas em corpos humanos. A única forma de retornar a esse estado inicial e se libertar dessa prisão é através de um conhecimento secreto. Para os gnósticos, a morte e a ressurreição de Jesus não trazem a salvação. E Cristo teria vindo justamente como um mensageiro do Deus bom para ensinar os humanos a despertar desse aprisionamento. O gnosticismo não acredita no pecado, em demônios e muito menos em anjos. Para essa corrente religiosa, o ser humano deve desprezar o que é material, já que isso teria sido criado pelo Deus maligno. Ainda que não acreditem em anjos e demônios, os gnósticos aceitam a existência de construtores do nosso universo físico, os arcontes. Eles seriam como governantes que não permitem que os espíritos deixem o mundo material. Não se sabe exatamente como é a aparência desses seres, embora as descrições mais aceitas digam que seus rostos são como o de feras. Alguns detalhes sobre os arcontes surgiram em 1945, quando cópias de alguns documentos antigos foram encontradas durante a descoberta da coleção de Nag Hammadi. Infelizmente, os pesquisadores precisaram se debruçar apenas nas cópias, já que o material original acabou se perdendo durante a história. Ainda assim, eles conseguiram encontrar um capítulo chamado Hipóstase dos Arcontes, que falava sobre como esses seres dominam o mundo e são responsáveis por controlar a mente humana, além de fazerem com que tenhamos outra percepção do universo. Claramente, uma visão bem diferente do que o cristianismo ensina. Mas talvez isso tenha sido culpa dos humanos, uma vez que no papiro do primeiro Apocalipse de Tiago teria um alerta de ninguém menos que Jesus Cristo sobre os arcontes. O manuscrito dizia que o Filho de Deus ensinou a Tiago que o mundo material é uma prisão, uma espécie de matrix, e que os arcontes estão bloqueando o caminho dos humanos para a vida após a morte. Como o conteúdo desses textos passava a impressão de que Jesus era bem mais um revelador da sabedoria humana e universal do que um Messias propriamente dito, o manuscrito foi banido e ignorado. Essa atitude, por si só, vai totalmente contra o que Jesus supostamente queria. Ao que parece, o objetivo de Cristo em repassar esse conhecimento a Tiago seria para que o apóstolo difundisse essas informações entre os povos. Mas, pelo visto, não era de interesse da igreja utilizar esses elementos gnósticos. Além de também conter previsões a respeito do futuro, entre elas a morte de Tiago, os textos também ajudaram os pesquisadores a ficar por dentro de possíveis conversas entre Jesus e seu irmão. O curioso é que quando falamos nessa irmandade, não está claro se os textos se referem a um irmão de sangue ou apenas uma forma de tratamento mais pessoal. Em 2002, foi revelada ao mundo uma pequena urna funerária de aproximadamente 2.000 anos de idade. A caixa em pedra calcária tem uma inscrição que incentiva o debate sobre esse tema da família de Jesus. Gravada em aramaico, ela diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Essa, meu caro, seria a primeira ligação arqueológica e física envolvendo Cristo. Embora alguns estudiosos digam que o trecho irmão de Jesus tenha sido falsificado na caixa, mas testes mostraram que toda a inscrição tem 2.000 anos, a mesma idade da urna. Há 2 milênios, era comum que os mortos não fossem identificados pelo sobrenome, mas sim pela filiação. Então, Tiago, filho de José, faz sentido. Agora,
Uma identificação sobre um irmão do Filho de Deus é algo extremamente incomum. Para que isso tenha sido registrado, provavelmente foi porque a intenção era demonstrar como o irmão da pessoa era importante, tanto quanto o pai. Como esse assunto sobre a família de Jesus dá muito pano para manga, me diga nos comentários se você gostaria de um vídeo apenas sobre isso. O que você acha? Assim como todo o material encontrado depois de longos 2 anos de investigação na Universidade de Oxford, qual outra informação sobre as histórias bíblicas pode estar escondida? Hein? Entre os mais de 200 mil documentos, os pesquisadores encontraram contratos de compras, de vendas, recibos de impostos, textos literários, registros do dia a dia e, claro, manuscritos religiosos. O acervo conta com materiais encontrados em escavações desde 1896. Os poucos textos gnósticos que ainda estavam preservados faziam parte da biblioteca de Nag Hammadi. Será que as histórias do cânone bíblico são apenas um lado de uma mesma moeda? O que o outro lado esconde, hein? Pense sobre isso e até breve. Fiquem com Deus. Tchau!